Para dar continuidade à nossa aula de conquista da América, a gente vai falar sobre o expansionismo marítimo e o pioneirismo português, sobre essas empresas, né, sobre essas buscas de novas rotas comerciais. Para começar aí a entender esse processo, a gente tem que falar da Revolução de Avis, que foi uma revolução, um conflito armado que começou no ano de 1333 e o final dele, em 1385, ele elevou ao trono de Portugal Dom João I, que era o mestre de Avis. Esse conflito ele se deu a partir da morte de Fernando I, da dinastia de Borgonha. Ele deixou como herdeiro sua filha Beatriz, que era casada com Dom Juan I de Castela. Castela sempre teve essa questão de querer anexar Portugal ao seu território. Portugal já era independente desde a luta aí da expulsão muçulmana dos muçulmanos, dos mouros na Península Ibérica. Portugal já tinha conseguido sua independência. E essa revolução teve apoio da Inglaterra e teve apoio da burguesia local, que lutava contra as investidas de Castela para querer assumir o trono português e querer anexar o território ao reino de Castela. A Revolução de Avis ela durou até 1385, como eu já falei, e ela foi crucial para a história portuguesa. Por quê? Porque ela estabeleceu a sucessão dos tronos, ela trocou aí a dinastia de Borgonha para a dinastia de Avis, que se manteve no poder por 2 séculos, né, por 200 anos. E pôs fim nas ameaças do reino de Castela e fez com que a burguesia local prosperasse. Portugal, investir no desenvolvimento comercial, fez com que eles fossem os primeiros e os pioneiros na expansão marítima. A expansão marítima, entrando no tema específico da expansão marítima, ela tem como motivação principal a busca por novas rotas comerciais. O que quer dizer isso? A Europa, de modo geral, ela comercializava com o Oriente especiarias, tecidos, e elas usavam o mar Mediterrâneo para fazer essa ponte, né? essa via de comércio. A partir da Quarta Cruzada, o domínio do mar Mediterrâneo, ela foi cedido à Itália. Com isso, todo navio que comercializasse especiaria com o Oriente deveria pagar tributos aos portos italianos. Então, Portugal começou a investir em buscas geográficas para procurar novos meios e novas formas de chegar ao Oriente, a chegar às Índias, sem ter que passar pelo Mediterrâneo. Na busca dessas novas rotas comerciais, a busca dessas novas rotas fez com que Portugal e Espanha empreendessem expedições buscando novos caminhos. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu passar pelo Cabo da Boa Esperança, que é esse cabo aqui. Aqui está a Europa, aqui está a ponta da África, o extremo sul da África. Passar por aqui para chegar na Índia, para comercializar as especiarias. Ele, com essa descoberta aí, ele pôs fim em vários mitos medievais que diziam que não existiam passagem para o Oriente, do Ocidente para o Oriente, e também essas navegações colocaram por terra alguns mitos que diziam sobre feras, sobre tormentas para além mar. E essas empresas, sobretudo portuguesas, favoreceram esse comércio, né? Portugal começou a comercializar com o Oriente por aqui, começou a comercializar com o Oriente a partir dessa linha comercial. A Espanha, que foi a segunda nação a tentar se lançar aos mares, ela se viu aí num dilema porque ela queria também buscar novas rotas. Mas ela não podia simplesmente usar mais essa linha comercial via África para chegar no Oriente, porque agora ela pertencia a Portugal. Também não podia usar o Mediterrâneo, que pertencia à Itália. No sentido assim, até poderia, mas teria que ficar pagando tributo. Então, ela descobriu um navegador genovês, o Cristóvão Colombo, que empreendeu uma busca por um caminho novo. Ele tinha a intenção de chegar no Oriente pelo Ocidente. Então ele sai aí aos mares pelo caminho do Ocidente para chegar no Oriente.
o que em 1492 ele esbarra com as Américas, né? Então, tipo, não foi uma pequena chegada, ele não esbarrou com uma ilha, ele esbarrou com um continente. E engraçado pensar na questão do Cristóvão Colombo, nessa questão dele ir às Índias, que ele não tinha essa noção, ele não tinha esse conhecimento de que ele havia chegado num novo continente, num novo mundo, numa coisa muito maior do que ele pretendia, né? Tanto que os primeiros habitantes, por eles, foram batizados como os índios, exatamente por essa questão. E Colombo ele morreu 14 anos depois, ainda achando que ele havia chegado às Índias, né? E um ponto interessante a se verificar sobre a questão desse expansionismo, sobre esse imperialismo aí de conquistar novas rotas, expansão territorial, maiores domínios, o que traz maiores poderios, o que traz busca por metais preciosos também, é verificar que esse expansionismo se dá também com a fase inicial do capitalismo, com o mercantilismo. E sem isso, sem essa busca por lucro, essa busca por dinheiro, por mercadoria, isso não aconteceria. Tem uma frase aqui: o expansionismo geográfico foi a fase da nascente situação capitalista em sua forma mais agressiva do imperialismo. Ele se verificou uma fatalidade da economia de mercados increscentes com a classe burguesa. Então, quem empreendeu esses expansionistas também foram os burgueses. Essas várias empresas que se lançaram ao mar são empresas dessa classe recém-formada que é a burguesia.